Profecia de Aegon, o Conquistador, Profecia da Rhaena, Fé dos Sete da Alicent, Irmã Sombria, Improviso do Matt Smith, Porco do Aemond, Máscara do Viserys, Chá de Lua, Leite de Papoula, referência a Shrek 2. Nesse vídeo vamos comentar sobre 30, sim, 30 porque é muita coisa, detalhes, easter eggs, curiosidades e referências nesse episódio 8 de House of the Dragon, explicando e expandindo ainda mais o episódio. Então, ó, vamos nessa! Eu entendi, meu rei. Inteligência pura. Por isso que aqui na frente, ó, eu coloquei fonte. Não foi preciso. Porque não é preciso fonte. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, só rapidinho avisando que eu farei um vídeo analisando o trailer do episódio 9 de House of the Dragon para amanhã, terça-feira. Então fique ligado, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você não poder perder. Falando sobre a abertura não muda nada, então vamos passar adiante. Começando de fato, comentando sobre o Corlys Velaryon, que é dito que ele se machucou lutando lá no Mar Estreito. Pra quem não lembra, é dito no 6º episódio que a triarquia, Myr, Lys e Trosh se uniu com Dorne, que é a única casa local de Westeros que não se rendeu aos Targaryen para dominar o Mar Estreito, que é uma região muito importante para a navegação e comércio marítimo entre Westeros e Essos. E como os Velaryon conquistaram aquele local, o Corlys foi lá defender, que nem foi no 3º episódio. Só que dessa vez ele acabou se machucando e tudo mais. Eu acredito que ele não vai morrer, mas infelizmente está bem mal de saúde. Logo depois vimos Pedra do Dragão, Dragonstone, que é o primeiro local que os Targaryen se estabeleceram além do Westeros após fugirem da perdição de Valíria. E atrás do castelo tem o famoso Monte de Dragão, Monte do Dragão, que é um vulcão ainda ativo que meio que formou toda aquela ilha. Dentro ali do monte do vulcão, que é onde o Daemon foi buscar os ovos da Syrax e tal, é muito encontrado vidro de dragão, que é um vidro bem raro até, e foi o vidro usado pelo Daemon e pela Rhaenyra para se cortarem durante o casamento lá no episódio 7. Atrás do castelo e do monte do vulcão, temos de fato a ilha de Dragonstone, que de certa forma é uma ilha grande, e por ali estão os dragões, por exemplo, Syrax, Caraxes, os dragões sem dono como Vermithor, Asa Prata, e também ali atrás estão os 3 dragões selvagens, Cannibal, Rouba Ovelha e Fantasma Cinzento, que aparentemente veremos na 2ª temporada. Falando em dragões, um detalhe bem sutil nesse episódio é que durante a reunião do conselho é falado que o Luke já é domador de dragão. Ele tem um dragão, né, que é chamado Arrax, que teoricamente tem a mesma idade do que o Vermax lá do Jace. Foi falado durante a Comic Con desse ano pelos produtores que a primeira temporada de House of the Dragon vai ter ao todo 9 dragões. Já conhecemos 8 e aparentemente esse 9º e último dragão de fato vai ser o Arrax, que talvez apareça já no próximo episódio. Falando no Jace, vimos ele ali aprendendo Alto Valeriano, estudando a geografia de Westeros, se preparando para ser um bom rei, né, um baque gigantesco no Aegon, o abusador, né? Enfim, e esse mesmo mapa que o Jace está usando para estudar é o mesmo mapa usado pelo Aegon, o Conquistador, que falaremos mais pra frente sobre ele, como por exemplo nessa cena da Daenerys e o Tyrion o analisando. Um detalhe na reunião do conselho é que a Alicent ocupa o lugar do rei, o lugar do Viserys, coisa que isso não aconteceu em Game of Thrones, nem mesmo quando o Robert estava doente. Isso tudo é bem interessante, vale a pena prestar atenção. Além disso, durante essa reunião, as bolinhas estão ali sob o prato, né? Ou seja, é uma reunião oficial do conselho. Porém, quando o Vaemond vai sozinho falar com Otto e com a Alicent, as bolinhas nem sequer estão na mesa, meio que evidenciando que aquela era uma reunião clandestina. Falando nisso, a Alicent, ao invés de criar os seus filhos, estava mais preocupada em redecorar a Fortaleza Vermelha nos costumes Hightower, na Fé dos Sete, colocando meio que o símbolo da região no seu colar e também nos arredores. Esse colar também é uma chatelaine, eu acho que é assim que se fala, vocês estão vendo o nome aí na tela por escrito, que serve para simbolizar uma mulher chefe de família, que está em uma posição muito poderosa, que é justamente a posição da Alicent nesse exato momento.
Além disso, a chatelaine é usada desde o Império Romano para carregar pequenos objetos, chaves, mas também pode simbolizar que a pessoa está acorrentada, está presa, no caso que a Alicent está presa a isso tudo, a toda essa parada do reino. Detalhe bem interessante. A Alicent, ao saber que seu filho abusou de uma serviçal, dá pra ela tomar o chá de lua. Não deu um chá pra matar a menina, ficar tranquilos, e sim é um chá de lua. É aquele mesmo chá que no 4º episódio deram pra Rhaenyra tomar e tal, após lá com o Sir Criston Cole. Ela deu esse chá pra Diana pra evitar que ela ficasse grávida, né? Porque se ela ficasse grávida do Aegon, teria sim um filho bastardo. Porém, como vimos no trailer do 9º episódio, do nada aparece um bastardo Targaryen e aparentemente é um bastardo do Aegon. E, velho, imagina o que a Alicent vai fazer com a criança que é o seu neto. Meu Deus, medo. Logo depois, a Alicent dá um tapão bem dado lá no Aegon e fala que ele não é mais filho dela. E de curiosidade, essa é a última fala do Tyrion Lannister antes de morrer lá em Game of Thrones, falando isso pro Tyrion antes de morrer lá no episódio 10 da 4ª temporada. Um inscrito Alan que pegou essa referência, então, cara, muito obrigado, e essa é uma baita referência. Falando em filhos, é falado que Aegon e Rhaena, irmãos, já são casados e já têm filhos. Talvez eles só apareçam na 2ª temporada, junto com o 4º filho da Alicent, mas a termo de curiosidade são 3 filhos deles. Os gêmeos Jaehaerys e Jaehaera, e também o mais novo, o Maelor. Filhos que Rhaenyra e Daemon também têm. Eles têm 3, sendo que 2 já nasceram e 1 está na barriga. Pois é, o que uma falta de TV não faz em Westeros, sem televisão, dá-lhe fazer CPF. Bom, o nome do mais velho é Aegon, que no livro é dito claramente que é uma referência, ou melhor, um afrontamento ao Aegon da Alicent, o do meio, que é o Viserys, em homenagem ao rei Viserys, e como eu disse, tem mais um ou mais uma chegando por aí. Falando na Rhaena, a loira sensitiva ataca novamente e jogou mais uma profecia. Dessa vez ela falou, cuidado com as feras debaixo das tábuas, falando isso pro seu marido, pro Aegon. Será que é uma referência que no futuro o Aegon vai ser traído, né? Vai haver uma coisa debaixo das tábuas, de surpresa, trair ele, por isso para ele ter cuidado e tal. Eu confesso que não faço ideia, não entendi essa profecia. Se você entendeu ou tem alguma teoria, por favor, deixa aqui nos comentários. Vimos o Viserys em uma cena bem bonitinha, bem fofinha, conhecendo os seus netos, que também são seus sobrinhos, o Aegon e o Viserys, né? E o Daemon depois dá pra ele tomar o leite de papoula, agora eu falei certo. Bom, o leite de papoula tem um bônus e tem um ônus. O bônus é que você toma para aliviar a dor, para de sentir tanta dor assim e tal. Isso é bom, né? É um bônus, mas também tem um ônus, que é uma coisa ruim, porque você, ao tomar o leite, fica meio grog, fica meio fora de si, fica um pouquinho sem entender o que está acontecendo. Por isso que, antes de salvar a Rhaenyra, o Viserys recusa o leite de papoula lá com Otto e tal, porque ele queria estar 100% mentalmente para ajudar a sua filha. O Viserys pode não ser o melhor rei do mundo, mas pelo menos ele é um bom humano e um bom pai. Falando na cena do Viserys indo salvar a Rhaenyra, cena muito emocionante, lá tem uma chuva de detalhes. O primeiro detalhe é a máscara do Viserys, que faz uma referência à máscara do Balduíno IV, o rei leproso de Jerusalém, e o Viserys também sofria de um tipo de lepra, segundo o próprio Perico Sadarne. Além disso, o rei leproso usou essa máscara de ferro para esconder o seu rosto desfigurado por conta da doença, né, por conta da lepra, que é exatamente o mesmo caso lá do Viserys. Sobre a máscara, o Viserys usa a máscara do lado direito do seu rosto para cobrir ali o buraco do seu olho, a bochecha, né? O seu rosto completamente desfigurado, que não é mais tão bonito assim, segundo o próprio Viserys. E se vocês repararem, fica muito mais claro na cena de jantar, tem um corte na máscara do Viserys, justamente tem um corte no olho da máscara do Viserys, e esse corte é muito parecido com o corte lá do Aemond, do seu filho Aemond. No Viserys, esse corte está no olho direito, já no Aemond está no olho esquerdo, uma baita referência. Uma coisa bem legal sobre essa cena é que o Viserys está ali subindo para o trono e tal, e a sua coroa cai. E o Daemon vai lá numa cena emocionante, linda, né? Bota a coroa na sua cabeça, ele ajuda ele, levanta ele.
E detalhe é que essa cena foi improvisada pelo Matt Smith. Inicialmente o Viserys ia sozinho, daquele jeito mesmo, caminhando, sentaria no trono e tudo aquilo aconteceria como foi. Só que de fato a coroa caiu no meio da gravação e o Matt Smith, incorporando o Daemon, foi lá, ajudou ele, colocou de volta o improviso que caiu perfeitamente nessa cena e deixou ela ainda mais linda. Chegando lá, o Viserys bota ordem na casa e deixa a Rhaenys, a esposa do Corlys, decidir quem vai herdar o trono de Derivamark, né, de Driftmark. Bom, voltando ao começo do episódio, lá o Vaemond faz questão de jogar na cara da Rhaenys, que embora gostaria, não faz questão do seu apoio e nem precisa dele. Já a Rhaenyra não, a Rhaenyra vai lá, chama ela sozinha, na surdina, meio que implora pelo apoio dela, faz uma jogada política muito importante e no final, quem escolheu quem vai sentar no trono de Derivamark? Justamente a Rhaenys. Se o Vaemond tivesse sido um pouco mais respeitoso e humilde com a Rhaenys, a história teria sido diferente. O Viserys falou nos episódios anteriores que quem ousar a falar que os seus netinhos amados são bastardos vai ter a língua arrancada fora. Mas eu, Daemon, defendendo a sua família, foi aí, Tramontina, corte rápido, mas reparem, ele cortou a cabeça do Vaemond e deixou justamente a língua no seu corpo. Eu passo o pano, e vocês? O Daemon faz isso, Tramontina, usando a Irmã Sombria, ou a Dark Sister, que também foi uma espada usada por Visenya Targaryen, a primeira montaria de Veiga, durante a Conquista, e também foi usada por Baelon, pai do Daemon e do Viserys, também com a Veiga, para acabar com os piratas lá de Myr. Daemon pegou essa espada do seu pai aos 16 anos de idade, após ser coroado o melhor dos cavaleiros do reino. Essa espada, inclusive, também foi usada lá no terceiro episódio, durante a luta do Daemon lá nos degraus. Na cena seguinte, vemos o corpo do Vaemond sendo consertado, com a Rhaenys vendo e tal. O mestre até fala para ela sair dali e tal, para não dar azar, mas a Rhaenys fala que não tem mais medo disso, porque o estranho já a visitou várias vezes recentemente. Eu vi várias pessoas confundindo, achando que esse tal estranho era o Lenor Velaryon e tal, mas não. Esse tal estranho é inclusive muito citado no livro e tal, para se referenciar à morte, tá? O estranho que a visitou várias vezes, se referenciando que a morte apareceu várias vezes na sua vida. Ela perdeu a Laena, no funeral da Laena perdeu o filho, teoricamente perdeu o filho, o seu marido Corlys está doente, corre risco de morte, e o irmão dele acabou de morrer na sua frente. Então o estranho estava se referindo à morte, não ao Lenor Velaryon. Um detalhe durante todo esse segmento foram as vestimentas da Alicent e da Rhaenyra. A Alicent de um lado, como sempre, usando verde, cor da casa Hightower, e a Rhaenyra usando preto e vermelho, cor da casa Targaryen. E esses vão ser os lados na guerra a partir de agora. Alicent e seus filhos, né, com Otto também do lado verde, Rhaenyra, Daemon e seus filhos do lado negro, do lado preto. E aí, qual o seu lado? Time verde ou time preto? Deixa aqui nos comentários, mas o meu lado... Falando em roupas, um detalhe bem engraçado é que os Targaryen estão simplesmente repetindo as roupas. Por exemplo, o Daemon, a mesma roupa que ele usou no funeral da Aemma lá no primeiro episódio, ele usou aqui, nesse mesmo segmento. A mesma roupa que ele usou no segundo episódio com o ovo da Dreamfire e tal, ele usou nesse episódio aqui para pegar o ovo da Syrax. A Rhaenyra usou a mesma roupa no começo desse episódio, que ela estava usando 6 anos atrás, lá na conversa com o Lenor e tal. E aí, quem pegou essa referência e essas repetições de roupas? Antes do Viserys chegar ali no jantar, temos uma cena bem interessante. Vemos um take da Alicent de um lado e da Rhaenyra do outro, bem distantes, sentada em cadeiras gigantes. E essa é uma referência visual à página 311 de Fogo e Sangue, onde acontece justamente essa mesma cena, que inclusive tem um porco no meio. Além disso, atrás delas temos um quadro que mostra Porto Real. Ali embaixo, a Baixada das Pulgas e em cima, a Fortaleza Vermelha. Falando em quadros, vimos que mesmo após quase 20 anos, os quadros pornô continuam no quarto do Viserys e, pelo visto, não vão sair de lá tão cedo. Nessa cena temos um take lindo do Viserys vendo sua família, todo mundo feliz, até o Otto sorriu, a Rhaenyra também sorriu, talvez pela primeira vez na série, enquanto a câmera foca nele no meio do Jace e da Rhaenyra,
enquanto a sua adaga está exatamente no meio da cena. Seria uma referência que, por conta da adaga, já eu vou chegar lá, a casa Targaryen vai ser dividida? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. E toda essa cena é uma referência a Shrek 2. Se liga só porque faz sentido. A fotografia das cenas são alaranjadas e tal, a cor é bem parecida. Na mesa temos o rei e rainha, a princesa e o seu marido, tem um pouco de refeição principal, logo depois, no final, acontece um caos, confusão de família e tal. Eu vi isso no Twitter, eu acho que foi zoeira, mas mesmo assim, qualquer semelhança é uma mera coincidência. Falando em porco, coloca um porco ali na frente do Aemond e o Luke começa a rir. Pra quem não lembra, essa é uma referência ao 6º episódio, onde Aegon, Jace e Luke zoam o Aemond pelo fato dele ainda não ter um dragão, dando pra ele um porco com asas de presente. Agora o jogo virou. O Aemond é um psicopata, o cara tem uma cara de psicopata e também tem o maior dragão vivo de Westeros à sua disposição. Falando nele mais um pouquinho, logo depois ele fica bem pé da vida e propõe um brinde aos seus sobrinhos muito fortes, muito strong. E essa é uma referência também a Fogo e Sangue, onde o Aemond também fala exatamente a mesma coisa. Esse ator do Aemond é muito bom e essa quarta-feira vai ter um vídeo de curiosidade sobre ele, então fica ligado aqui no canal para você não poder perder. Antes da cena final, vimos uma mulher indo falar com a Mysaria que é a ex-amante do Daemon. Bom, 2 detalhes. O nome dessa mulher é Talia, ela é uma das ajudantes pessoais da Alicent, que levou o chá de lua e sabe do abuso do Aegon lá com a Diana. E 2, ela estava usando o capuz do crime. A regra é clara, usou o capuz do crime, vai cometer algum crime, vai fazer besteira. Agora, qual é o plano da Mysaria e por que a Mysaria tá ali com ela, com a Talia? Eu não sei e tô bem curioso para descobrir. Inclusive, de curiosidade, essa atriz da Talia é casada com Miguel Sapochnik, que é um dos produtores de House of the Dragon e também foi o diretor do 1º, do 6º e do 7º episódio. Chegamos na cena final, na polêmica e confusa cena final, que vai acabar gerando a Dança dos Dragões. Bom, um detalhe muito importante primeiramente nesse tópico é que o Viserys, embora estivesse falando com a Alicent, achava que estava conversando com a Rhaenyra. No meio do episódio, a Rhaenyra foi lá falar com o Viserys e tal de madrugada. Ele achou que era a Alicent, a Rhaenyra corrigiu falando que não, que era ela, que era a Rhaenyra. Só que dessa vez a Alicent não corrigiu o Viserys. Anteriormente, na madrugada, a Rhaenyra perguntou se ele acreditava na profecia do Aegon, na canção de Gelo e Fogo, né, de Aegon Conquistador e tal. Ele não responde, mas responde aqui pra Alicent na cena final, falando algumas palavras-chave fora de ordem, causando uma confusão que vai gerar uma confusão ainda maior. Lembrando aqui, a profecia de Aegon, o Conquistador, não se referencia diretamente a um Aegon. A profecia é do Aegon, foi ele quem teve a profecia lá no passado e não se referencia a Aegon Jon Snow. Claro, pode se referenciar e tal. O final, até uma temporada de Game of Thrones fez uma zona, mas deu pra entender. Profecia do Aegon, não referenciando um Aegon, beleza? Bom, a profecia se referencia que vai ter um mal vindo do norte e vai ameaçar tudo, acabar com tudo. E Aegon, o Conquistador, previu que só um Targaryen, junto com seus dragões, podem detê-los. Por isso, ele conquistou e unificou os 7 reinos de Westeros, os deixando mais fortes para se protegerem dessa ameaça. Por isso, inclusive, que ele criou o Trono de Ferro para um Targaryen estar no comando disso tudo e enfrentar esse mal vindo do norte, que no caso são os Caminhantes Brancos. Viserys não responde para Rhaenyra, mas responde na cena final para Alicent, dizendo que sim, acredita, a profecia é verdade, vai ter um mal vindo do norte e tal, que vai ameaçar tudo, e que vai ter um príncipe ou princesa prometido que vai enfrentar e acabar com ele e tal. Só que o Viserys fala tudo isso de forma errada, né? Meio que sem ordem. Alicent não conhece a profecia e ela entende que Aegon, seu filho, o abusador, é o príncipe que vai salvar o reino de um mal do norte. Claro, o Viserys não ajudou, falou meio que fora do contexto, mas a Alicent também entendeu tudo completamente errado.
Se vocês repararem, Alicent sai de cena praticamente como se tivesse recebido uma ordem. Só faltou "Sim, senhor, capitão", né? A Alicent achou que o Viserys, nas suas últimas palavras, mandou Aegon, seu filho da Alicent, ser rei, porque ele, Aegon, vai livrar o reino de um mal do norte. Quando, na verdade, ele se referenciava a Rhaenyra, que do sangue dela veio um príncipe que foi prometido e que esse sim vai livrar o reino de um mal do norte. Viserys termina o episódio apontando para o céu e dizendo "meu amor", "my love", se referenciando a Aemma, sua esposa que morreu no primeiro episódio, o seu verdadeiro amor e que até hoje ele sente falta. Viserys morreu e com a sua morte vem a guerra, porque agora a Dança dos Dragões de fato começou. Na sua opinião, esse aqui foi o melhor episódio de House of the Dragon até agora? Deixa a sua opinião, sua nota de 0 a 10 e tal, aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha para ajudar a gente. E claro, também se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, review do episódio, detalhe do trailer, curiosidade sobre o elenco e muito mais. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!